da ANPRA. Dando prosseguimento ao estudo desses princípios específicos de alguns tributos, vamos começar analisando a questão da progressividade. Ele é um princípio, ou uma regra, lembrando que a gente aqui tem dúvidas sobre a classificação como princípios, muito correlacionada com capital contributivo e igualdade de justiça fiscal. Ela, para compreender um pouco, vamos ver o que é que diz Sabag, e a gente retoma essa correlação. Para Eduardo Sabag, a progressividade traduz-se em técnica de incidência de alíquotas variadas, cujo aumento se dá na medida em que se majora a base de cálculo do gravame. Trocando em miúdos, a gente pode dizer que a progressividade, tá, é um meio jurídico, uma técnica, para que eu possa variar a alíquota ou a base de cálculo, enfim, o montante que a pessoa irá pagar segundo a capacidade contributiva desse sujeito. Então, a gente pode enxergar a progressividade como um princípio correlato à capacidade contributiva e igualdade de justiça fiscal pelo seguinte. Primeiro, porque eu preciso saber a capacidade contributiva de cada contribuinte ou de cada grupo de contribuintes para conseguir fazer a progressão das alíquotas, fazendo com que ela seja cobrada menos de quem tem menos capacidade contributiva e mais de quem tem maior capacidade. Isso também é uma forma de concretizar a igualdade formal, a igualdade material, ou seja, você buscar uma igualdade realmente que observe a situação concreta dessas pessoas. Normalmente, a lei de justiça fiscal é a ideia de você aplicar as normas fiscais observando a justeza, observando o que é proporcional a cada sujeito. Aí, obviamente, a gente teria que entrar no amplo campo de debate sobre o conceito de justiça. Tá? Mas, basicamente, sem querer aprofundar demais esses conceitos, a gente tem que perceber o seguinte, que a progressividade ela vai ter um caráter técnico que é fazer uma brincadeira, né? Variações na alíquota segundo a base de cálculo. Sempre tendo em vista que bases de cálculos maiores são pessoas que têm maior capital contributivo e que podem pagar mais, então terão maior alíquota. Bases de cálculos menores terão menores alíquotas. Tá? O critério de justiça aqui no caso, sem obviamente entrar e nos aprofundar muito no conceito do que seja justiça, é a ideia de que quem pode pagar mais, pagará mais. Ou seja, eu não vou cobrar igual de todos. Eu não posso estabelecer uma mesma alíquota de imposto de renda. Eu não posso estabelecer uma mesma alíquota de um tributo que pobres e ricos vão pagar a mesma coisa. Tá? Das finalidades da progressividade, e aí a gente vai discutir se ela funciona ou não, é gerar redistribuição de renda. A ideia é, eu cobraria mais tributos de pessoas com melhores condições e menos, ou nem cobraria daquelas pessoas que não têm condições. Então, uma pessoa muito pobre poderia não pagar o imposto de renda, como na prática não paga, e as pessoas mais ricas pagariam mais imposto de renda. A ideia disso, então, é que eu iria retirar mais das pessoas mais abastadas e isso iria reduzir por si só a desigualdade. Eu costumo dizer que a simples variação da carga tributária por si só não gera uma redistribuição de renda. O que você está fazendo é retirar mais de uma camada alta da sociedade e concentrar nas mãos do Estado. O que efetiva realmente a redistribuição de renda é a forma como o Estado vai aplicar esse recurso. Então, se você considerar que a progressividade é um instrumento de distribuição de renda porque viabiliza o Estado a tirar recursos que têm melhores condições para, assim, fornecer melhores serviços para que tem menos condições, aí eu vou dizer sim, a progressividade é sim um instrumento de distribuição de renda. Ela consegue distribuir a renda nesse sentido, ou seja, eu tiro mais de quem tem melhores condições, de forma que essa pessoa que tem mais irá contribuir em maior proporção para que o Estado forneça melhores serviços para as pessoas mais humildes. Aí eu digo sim. Agora, se for só
fato de você tirar esse dinheiro das pessoas, só você aumentar a contribuição por si só já gera redistribuição, eu não concordo. Schroeder faz algumas críticas à progressividade. Por exemplo, a complexidade do sistema. Sem dúvida, é um sistema que é muito mais complexo. Porque você não tem uma única alíquota para imposto de renda, você tem várias alíquotas. Tá? Ele também aponta que pode se indicar uma séria irresponsabilidade política, porque você induz que a minoria pague tributo se a maioria não tem a noção da importância de pagar o tributo. Ele, na verdade, eu enxergo essa crítica de Schroeder mais como uma crítica à isenção do que à progressividade em si. Tá? E há uma outra questão que a gente tem que considerar, principalmente quando a progressividade atinge certos tributos sobre a produção, como contribuição social sobre o lucro líquido, ou imposto de renda sobre as empresas, você pode gerar um problema de produtividade na sociedade. E isso acabar prejudicando a economia. Por quê? Você iria tirar recursos de pessoas que poderiam estar aplicando esse dinheiro na produção e com isso gerando mais emprego e reduzindo as taxas de tributos. Isso é muito perto da crítica que a escola austríaca de economia faz. A escola austríaca faz uma crítica econômica bem interessante, né, que deve ser levada em consideração. Ele dizendo o seguinte, que o ideal, o melhor dos mundos, seria todas as pessoas pagarem pouco tributo. Tá? E no melhor dos mundos também, se tivesse que haver uma redução tributária, que todos pagassem com redução. Porém, eles apontam o seguinte, se tivesse uma situação de crise econômica, onde eu tivesse que reduzir de um grupo, melhor reduzir das classes mais altas. O ideal seria reduzir de todos, inclusive dos mais pobres, mas se tivesse que reduzir de alguém, que reduzisse dos mais ricos. Segundo eles, isso permite com que a classe produtiva tenha mais recursos em suas mãos e possam aplicar mais na produção. Tá? E com isso, aplicando na produção, você consegue gerar um maior excedente, gerar mais empregos, mais recursos na economia, o próprio produto fica uma quantidade de excedente maior e isso faz com que o produto fique mais barato. E ficando mais barato, as pessoas podem consumir com mais tranquilidade, gastando menos. Enfim, essa é a perspectiva que ele nos dá. A ideia básica, então, da crítica escola austríaca é eu reduzo a carga tributária daqueles que podem aplicar na produção para que eles assim apliquem e com isso gerem maior produtividade, gerem novos empregos e reduzam o custo dos seus produtos. Tá? Antes de a gente entrar nos detalhamentos, eu já tive uma perspectiva mais favorável a essa visão, embora eu sempre achei que deveria se reduzir de todos. Eu sempre fui durante muito tempo fui a favor da ideia de que a progressividade ela é um pouco problemática. Hoje eu tenho a seguinte visão. No melhor dos mundos, todos pagariam um pouco de tributo. Tá? Melhor dos mundos. A progressividade, mesmo nesse melhor dos mundos, deve existir. A crítica da escola austríaca ela tem procedência, mas não para praticar a progressividade. Explico. Se eu estiver falando de um amplo concepção de reforma tributária, é importante que eu reduza bastante a tributação sobre a produção. E com isso, eu consiga gerar maior excedente para que as empresas apliquem e façam o dinheiro crescer. A produção crescer. Agora, tributos mais pessoais como o imposto de renda, eu cada vez mais tenho a concordar que a progressividade ela é interessante. Primeiro, porque você realmente tem um lado de justiça fiscal verdadeiro. Ou seja, é muito absurdo você imagine o governo chegou a propor isso, cobrar igual, 10%, 7% de todo mundo. Não sou 10% aqui para fazer as contas. 10% de imposto de renda de todas as pessoas, todos os brasileiros. Ora, meus amigos, vamos descontar lá o pessoal da isenção,
Mas veja, uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 2.000, R$ 200 no orçamento de R$ 2.000 pode pesar. Aí a pessoa, sei lá, tem um faturamento anual de 500 milhões, tá? 50 milhões continua sendo muito. Mas essa pessoa talvez ela tenha dificuldade de aplicar o dinheiro, sei lá, não vou fazer um investimento, vou reduzir. E com isso ela deixa de fazer uma determinada aplicação. Mas ela não vai ter afetações às necessidades básicas. A pessoa que ganha R$ 2.000 e perde 200, aquele 200 pode fazer uma falta razoável. E estamos falando, gente, de um país onde R$ 2.000 é considerado pessoas bem abastadas. A maioria da população vive numa situação de penúria que R$ 10 é dinheiro pacas. Então, assim, você fazer alíquotas variáveis, ela tem sua lógica. Agora, é preciso, e isso eu concordo, o Estado ele não pode só pegar dinheiro e mal aplicar. É preciso ser bem aplicado para que efetivamente as camadas mais baixas consigam melhorar a condição. E, infelizmente, na história do Brasil isso não tem se concretizado de forma tão constante. Uma outra questão interessante sobre a questão da progressividade que a gente pode refletir é a relação da tributação e progressividade como forma de reduzir as diferenças de renda e com isso reduzir o poder que grandes fortunas concentram. Quando estou falando de poder político, eu não tenho nenhum problema de uma pessoa ganhar 1 milhão por mês e outra pessoa ganhar, sei lá, 2.000 por mês. O meu problema está em nós temos pessoas que ganham muito pouco e não conseguem sobreviver. Esse é um problema, a gente precisa pensar nisso. Então, assim, não é a desigualdade, é a miséria, é a pobreza que deve nos preocupar nesse sentido. Não a desigualdade. A pessoa pode ganhando milhões, mas quem está na base está vivendo bem, então ótimo. A gente pode discutir aqui um outro problema que é até que ponto você vê pessoas melhorando lá no topo, no aumento a sua exigência aqui na base e novas necessidades surgem, mas enfim. Agora, o outro problema, eu acho que aí sim a questão de desigualdade pesa, porque se você só falar questão de dinheiro, quem ganha mais, quem ganha menos, desigualdades poderia ser reduzido, resumir a uma questão de inveja. Ou seja, não, eu ganho R$ 2.000, mas o cara ganha, sei lá, 300 mil por mês e não é certo ele receber tudo isso. Não. Se for só por isso, é uma questão de inveja. O ponto que tem que ser discutido é o seguinte: você tem uma ampla desigualdade de renda e o mundo, tal que aponta, ele tem tido problemas sérios de desigualdade de renda, embora no grosso e no ponto histórico a maioria das pessoas tenham, a média da população tenha melhorado de vida, mas melhorou de vida, mas o fosso continua grande e atualmente nos últimos anos tem reduzido as expectativas de melhora de vida, como se tinha na década de 90. O problema de você ter uma grande diferença de renda entre um grupo que ganha muito pouco, um grupo imenso ganha pouco, e um grupo muito limitado de pessoas que ganham bilhões, o problema está na qualidade das democracias. Ou seja, até que ponto pessoas com muito dinheiro não conseguem comandar as democracias. Então, isso é uma questão, acho, muito mais debate sobre o que plano democrático do que sobre questão de valor em si, valor financeiro. Enfim, de toda sorte, seja pelo motivo que for, a progressividade ela é um sistema que me parece correto e ela está na nossa Constituição. Ela é prevista pelo menos em 3 situações, né? O imposto de renda, o ITR e o IPTU. Na área do imposto de renda, será informado pelo critério da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Tá? A gente vai estudar esses detalhes quando for falar do imposto de renda, mas a generalidade visa o critério pessoal, ou seja, atingir todos o máximo de pessoas possíveis. A universalidade está voltada para a base de cálculo, ou seja, eu tenho que agregar o máximo de fontes de rendas, ou seja, eu não posso desconsiderar rendas, e a progressividade em si se enquadra na alíquota. Tá?
Eu vou criar faixas de renda de forma que as classes mais altas pagarão mais imposto de renda. Problema do Brasil. A tabela de imposto de renda, até hoje, além da defasagem inflacionária, ela é extremamente limitada. A diferença entre quem está na base, que ganharia, sei lá, R$100, que é isento, até o topo da tabela de imposto de renda, que não chega a R$10.000, demonstra o quanto essa progressividade ela é falsa no Brasil. Fora que tem outro problema. Nós não tributamos lucros e dividendos. É um absurdo isso. A empresa vai distribuir seus lucros e dividendos e ele não é tributado em imposto de renda. Tá? Então, assim, a gente precisa pensar no imposto de renda, a sua progressividade, para que realmente seja efetiva. E não pode considerar botar uma pessoa que ganha 5 mil, 10 mil, outra que ganha 100 mil, uma quinta que ganha 1 milhão pagando o mesmo imposto de renda. Não tem lógica. Tá? Em relação ao IPTU, a progressividade dele pela Constituição vai ser segundo o valor do imóvel, segundo a localização e uso do imóvel. Tá? O valor do imóvel é claro, ou seja, imóveis mais caros, também progressividade maior, porque em tese as pessoas têm melhores condições de pagar. A pessoa pode ter um imóvel caro, provavelmente ela vai ter uma melhor condição de pagamento. A localização e o uso do imóvel, ela também é uma outra forma de chegar nisso, porque às vezes o valor pode definir uma ampla valorização do imóvel. Recentemente, você pode dizer assim, não, mas essa área de localização aqui é uma área mais humilde. Pensem, por exemplo, o IPTU cobrado na periferia sem estrutura nenhuma. Tá? Aí a prefeitura chega lá, asfalta, põe luz, põe esgoto, enfim, dá toda a estrutura. Ato contínuo, os imóveis se valorizam. Embora o IPTU vai custar o valor real do imóvel, eu poderia fazer uma atualização e dizer, olha, agora esse imóvel vale tanto. Ora, se a pessoa que já estava lá naquela área não quiser sair, ela vai pagar um IPTU maior? Não, o ideal... Não, sem querer apertar aqui. O ideal é que eu diga, não, olha, essa área aqui que era de periferia, que está melhorando, ela vai... Quem já estava lá morando, sei lá, vai pagar o mesmo IPTU. Ou durante os próximos 5 anos, mesmo após essas implementações de melhorias, mesmo na relação dos imóveis, eu vou continuar pagando IPTU baixo. Eu uso do imóvel, sei lá, imóveis que estão fechados, seria um IPTU progressivo até para punir a pessoa. Né? Isso ele critica porque, principalmente se os ideias não revelariam claramente a contagem contributiva. De fato, muitas vezes não revelam, como eu mostrei esse exemplo aqui. A gente também pode ter o seguinte, uma pessoa que recebeu de herança um imóvel, mas ela não tem condição financeira. Então, a progressividade os critérios do IPTU deveriam observar também a pessoa proprietária. Né? Também temos outra situação aqui. É facultado ao Poder Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, na forma da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova sua adequada aproveitamento sob pena sucessivamente de imposto sobre propriedade predial territorial urbana progressiva no tempo. Ou seja, a progressividade no tempo, ou seja, olha, você vai aumentar o IPTU ano a ano. A cada ano você vai ter um IPTU maior. Ele existe como forma de punição. Se a pessoa não está usando adequadamente um determinado imóvel, você pode instar a pessoa a melhor utilizar esse imóvel por meio de uma progressividade no seu IPTU. Você vai pagar mais IPTU à medida que você vai deixar esse imóvel fechado. Cidades muito grandes têm nos seus centros urbanos regiões muitas vezes com imóveis subutilizados. São Paulo tem um grave problema de imóveis no centro estão fechados. Você pode botar um IPTU mais alto para tentar obrigar aquelas pessoas a dar uma destinação para o imóvel. E é correto. Né? Já que nos centros urbanos, por exemplo, a prefeitura investiu muito em infraestrutura, é o dinheiro público. Ora, o proprietário privado também não pode, em nome da especulação, em nome do seu investimento, querer impedir que as pessoas usufruam. Ou seja, você tira, imagina um centro urbano cheio de prédios fechados,
E tipo, uma ótima infraestrutura é você tirar também o direito da população de usufruir bem os móveis, os bens públicos. A prefeitura, de certa forma, é lesada, porque ela mantém uma estrutura excelente no centro para ninguém utilizar. É a casa de você pensar.